Olá pessoal, bem-vindos à segunda aula do curso Narrativas Gráficas Experimentais. Aproveita que você acabou de chegar aqui, se inscreve no canal, liga o sininho, curte. Vamos lá! Na aula anterior, a gente conversou sobre vários tipos de experimento, na verdade, 4 possibilidades da gente começar a tirar ideias para fazer o nosso próprio livro de artista. A gente teve também uma outra aula inaugural onde eu comentei alguns detalhes sobre narrativa, né? Sobre algumas coisas mais figurativas. Aqui a gente está dando sequência a essa aula 1, onde eu falei a respeito dessas 4 possibilidades de começar. Uma, escrevendo mesmo, mais tradicional. A outra, começando pela materialidade, né? Vendo o que o material sugere para a gente de mistura de papel. Depois, 3, pelo material de desenho, né? O traço linear, a tinta, combinando com esses materiais. E, por último, a experimentação em si. A gente fazer algumas misturas de tinta, de papel, acidentes de percurso, é o nome que a gente usou, né? Desenhos feitos ao acaso espalhados pela casa, aqueles que ficam no cantinho do telefone, quando a gente molha algum papel e dá algum efeito interessante, enfim, possibilidades. A ideia era compilar esses materiais e a gente chegar agora na aula 2, onde eu vou explicar para vocês uma possibilidade de reunir esse material e ver o que acontece. Vamos lá? Bom, agora eu vou mostrar para vocês um passo a passo, uma sugestão de reunir alguns materiais. Tá? Não precisa pegar tudo que você reuniu e juntar numa coisa só. É hora de selecionar as coisas que têm a ver. Eu vou dar uma sugestão de como compilar isso, mas não se preocupe se não está gerando ali de fato uma narrativa. É para a gente fazer um desbloqueio criativo. Ou seja, a gente vai ver como essas coisas se combinam e que ideias isso nos dá, para a gente já também se familiarizar com algumas texturas e algumas misturas que podem surgir e isso ajudar a gente futuramente na hora de fato planejar uma publicação, um livro de artista. Não tenha apego. Essa é a hora de pegar esse material e cortar mesmo, enfim, de combinar coisas, de dobrar. Esse material não é a nossa obra final. Esse material que vai ser produzido nessa aula aqui é o nosso experimento de desbloqueio criativo. Então, pega aí o material, vamos sujar as mãos. Muito bem. Durante a semana, assim como vocês, eu passei reunindo desenhos como aqueles que eu mostrei na primeira aula. Desenhos soltos que ficam espalhados pela casa e anotamos coisas aleatórias, assim como os outros experimentos. No meu caso, aqui no ateliê, eu tenho uma infinidade de desenhos inacabados, muitos iniciados em aulas que eu ministro, como demonstrações, né, para os alunos que acabam sendo empilhados assim em algum canto. Pensando justamente na questão de alinhar o conceito visual e também respeitar ligeiramente a questão física dos materiais, eu organizei as folhas em grupos. Eu reuni aqueles desenhos malucos e aleatórios que eu já havia mostrado e separei em grupo de folhas mais encorpadas, que podem receber técnicas aguadas, aquarela, por exemplo, e selecionei também uma série de desenhos que eu produzi nas sessões de modelo vivo, no Sesc, por exemplo, que estavam aqui parados. Em outro grupo, eu juntei apenas os que têm manchas com muito pouca coisa figurativa, e também um outro grupo com restos de um trabalho antigo, usando caligrafia, que também estava guardado. Enfim, são pilhas de desenhos que têm relação uns com os outros. Se eu fizer uma publicação com cada um desses, eu tenho alguma linguagem já sendo organizada. Bom, para começar eu vou pegar então esses desenhos que eu chamei de aleatórios. Os desenhos têm quase a mesma linguagem linear e os papéis têm espessuras semelhantes, ajuda na hora de fechar o livreto. E ainda eu separei para usar para esse exercício somente folha A4, que já tem suficiente. Eu posso deixar as A3 para fazer outros exercícios depois, basta eu cortar no formato que me interessa. Essa é uma boa hora também, quando você reunir essas folhas, de você ver se tem elementos que combinam outros elementos, né? Outras folhas que você tem por aí, ou se você quer fazer alguma coisa a mais que
que queira combinar. Essa é a hora de você definir o mínimo de linguagem para esse conjunto. Reúna todas as folhas que você escolheu da sua pesquisa, alinhe pela base e refile. Para esse exemplo, mantenha todas as folhas no mesmo tamanho. Lembre-se que o que estamos fazendo aqui é um exercício de desbloqueio criativo. Não se apegue a esses desenhos, justamente porque você irá pegar esse conjunto, reunir e cortar no meio. Nesse caso, eu estou montando um pequeno livreto tamanho A6, para demonstrar mais rápido para vocês. Mas dependendo do tamanho das folhas originais que vocês queiram utilizar, a gente pode fazer cadernos maiores. Se você reparar bem, eu estou usando nesse exemplo aqui muitas folhas, mas você não precisa usar tantas assim, eu estou colocando mais para gerar mais combinações. Se você pegou as folhas originais e trabalhou bastante em desenho, tanto na frente como no verso das folhas, uma combinação de 8, 10 folhas no máximo já está suficiente para gerar um bom resultado aqui no livreto A6. Dobre, então, cada folha ao meio, individualmente, para que cada combinação de lâminas seja eficaz e elas possam se encaixar melhor quando reunirmos todas. Por lâmina, a gente chama cada uma dessas folhas dobradas, que após essa dobra, elas revelam 4 páginas cada uma. Quando essas lâminas são emparelhadas, impostas pelo centro, a gente percebe que a arte da página de uma lâmina irá se relacionar com a arte da página da outra lâmina. É isso que nós queremos. Depois de todas as lâminas cortadas, dobradas e reunidas, você pode folhear, sentir o clima das combinações que surgiram. Há a opção de deixar as combinações sujas ao acaso, mas se você quiser trocar de lugar algumas lâminas para fazer algumas combinações que você acha mais interessante, não tem problema. Lembrando que você pode sempre acrescentar alguma coisa aí que você acha que esteja faltando. Portanto, caso você não desenhe nas páginas originais os dois lados, é possível que tenha em sua obra muitas páginas duplas em branco, ou pouco expressivas. Isso é normal, não tem problema, mas se você quiser então introduzir nesses locais outras artes com outros experimentos, tudo bem. No meu caso, eu acrescentei 2 coisas. Eu peguei uma folha impressa, cortei no formato exato e manchei com água, ou copos molhados, enfim, qualquer outro elemento assim, para que surgisse um efeito. E também eu acrescentei, em alguns momentos, papel craft, para que tenha uma variação de material. Essas escolhas, elas estão baseadas no clima que eu acredito que as combinações desse livreto estão me conduzindo. Eu poderia colocar aqui qualquer outra folha ou mancha bastante colorida, por exemplo, mas essa pequena combinação de páginas que eu estou fazendo agora tem cores mais suaves, desenhos mais lineares e esse tom um pouquinho mais amarelado, marrom. Então eu segui nessa linguagem. Agora é importante, depois que você reuniu todas as lâminas do tamanho correto e está satisfeito com as combinações, dobre o caderno, prenda tudo fechado, pode ser com uma presilha ou um clips grande, o que você tiver, e ajuste os tamanhos das folhas nas áreas externas. Então refila o canto externo, a base e o topo, caso não esteja já bem irregular. Isso é fundamental para lá na frente a gente ver como é que vai funcionar a capa nessas áreas. Com todas as lâminas prontas, a gente passa para o planejamento da capa. Do mesmo modo em que o miolo é feito reaproveitando desenhos antigos que estavam guardados, dentre as várias opções coloridas que eu tinha aqui, eu escolhi uma folha preta mais grossa que as páginas do miolo, com uma impressão em stencil que eu tinha feito já para outro livro. E estava aqui sobrando. É importante que você refile o papel da capa na altura exata do seu livreto, ou no máximo 1 milímetro maior para cima ou para baixo. Porém, as laterais eu sugiro que não corte agora. Dobre a capa no meio para localizar a linha de costura e junte o caderno ou o miolo. Aqui, como você pode ver, eu marquei os pontos em que eu vou furar com a capa presa no conjunto, para que você entenda que é preciso furar tudo junto, claro. Mas se achar mais fácil tirar essa folha do meio, marcar os pontos separados e depois colocar de volta no conjunto para então furar, não tem problema nenhum. Para furar, eu estou usando esse suporte de MDF e um furador específico para encadernação.
Mas você pode utilizar também outros materiais que você possa ter em casa, que sejam pontiagudos, assim, por exemplo, uma agulha grossa de costura mesmo, ou um compasso escolar, não tem problema. O mais importante desse suporte, além da segurança, é manter as folhas ligeiramente dobradas em 90 graus durante o furo. Isso ajuda na configuração desse furo por todas as folhas e, consequentemente, na passagem da agulha, do fio de costura posteriormente. Nesse pequeno exemplo que a gente está fazendo aqui, não faz sentido uma encadernação super complexa. Assim, eu estou usando apenas 3 furos, como eu vou mostrar para vocês. A escolha da linha é um momento interessante. Você pode optar por uma linha neutra, preta ou branca, tanto faz, ou escolher uma linha que se destaque na obra e que mostra que veio. Lembre-se do que já dissemos sobre a materialidade da obra e como ela pode ajudar a dar um clima, ou até mesmo conduzir a narrativa. Vai depender, evidentemente, do que a gente está construindo. Aqui eu escolhi uma linha tricolor, com partes marrom, preto e branco, tudo junto, para combinar com o visual que o livreto está apresentando para mim durante esse processo. Quando você fizer uma encadernação complexa, com vários cadernos, é importante observar qual linha você está utilizando. Se é apropriada para segurar todo o conjunto, se ela estica, se não é muito frágil. Aqui, de novo, neste pequeno experimento não exige muita coisa. Como eu falei, para encadernar você pode usar qualquer agulha. Contudo, fique sempre atento à resistência e à espessura da agulha que você está usando. Em livretos como esse, de certa forma grosseiros, você pode trabalhar com uma agulha mais espessa, pois não tem um problema se o furo ficar um pouco largo. Porém, ao fazer uma encadernação mais complexa no futuro, com vários cadernos, é melhor ter cuidado com o estrago que esse furo faz, porque pode ficar frouxo toda a junção de cadernos. Nesse tipo de encadernação simples de 3 furos, eu gosto de deixar sobrar uma linha como acabamento. Portanto, eu inicio a passagem da linha pelo meio, indo com a linha de fora para dentro. Eu passo todo o fio e reservo essa sobra. É importante prender essa sobra de alguma forma, tá? Na parte de dentro, escolha um dos furos e passe ali o fio, ou seja, agora indo de dentro para fora. Puxe bem. Do lado de fora, você segue com a linha, então, para o outro furo que ainda não foi utilizado, lá na outra extremidade. Passa a linha por ali para dentro. Puxe novamente muito bem. Assim, com a linha do lado de dentro agora, você precisa levá-la para fora novamente. Para quê? Para travar o livro e dar o acabamento. Faça isso voltando então pelo mesmo furo central em que você começou, mas agora você está indo de dentro para fora. Assim que passar, não se esqueça de dar 2 ou 3 nós pegando todas as linhas que estão ali, bem na saída desse furo. Aí você compara o tamanho dessa nova sobra com aquela sobra inicial, corta no mesmo tamanho, e aí você pode colocar algum acabamento que você achar adequado. Terminada a encadernação, hora de pensar no excesso de capa que deixamos anteriormente. Agora que você sabe o tamanho que resultou a largura do seu livro encadernado, existe a opção de refilar a capa justo ou com 1 milímetro a mais, dependendo da grossura da sua capa, da folha da capa, ou dobrar essas extremidades para gerar uma orelha. 2 orelhas, no caso. Essa é a minha opção preferida, porque o acabamento que fica nessa extremidade resulta bem melhor. E pronto. Feito tudo isso, basta folhear o seu caderno e se surpreender com as páginas impostas lado a lado, de uma forma que você não imaginou no momento em que estava desenhando. Veja, eu uso essa palavra imposta, pois imposição de páginas é o nome usado nas artes gráficas para esse conjunto de páginas quando se reúnem diferentes lâminas. A proposta aqui é que nesse novo encontro de desenhos feitos em dias e momentos diferentes aí da sua vida, te inspire a continuar, completar, mexer, enfim,
continuar trabalhando e fazer coisas novas a partir da figura ou da mancha que surgiu. Toda essa encadernação poderia ter sido feita com folhas em branco, normal, mas cairíamos no mesmo problema de sempre, né? No famoso problema da folha em branco. Quantos cadernos em branco a gente já não deixou por aí porque não sabe por onde começar, o que fazer? Aqui, reunindo desenhos seus com traços que você já está familiarizado, você obtém páginas duplas em um caderno cheio de grafismos que você já conhece, que você já está íntimo. Agora, pode tranquilamente, sem medo e sem apego, seguir trabalhando por cima, inventando coisas novas, adulterando e explorando o seu próprio trabalho. Observe agora alguns outros exemplos que você pode fazer, com encadernações diferentes, formatos diferentes ou até dobras diferentes. Lembrando, mais uma vez, que os exercícios desta aula não são a sua obra final. O que estamos fazendo aqui é um desbloqueio criativo e familiarização com o suporte livro de artista. Sua tarefa agora é, em cima dos livretos que você produziu aqui, passar a semana completando. Tire algumas horas do dia para dar sequência em algumas dessas páginas duplas, sem compromisso de obra de arte, do seu grande trabalho final. Esse é o seu espaço. Veja o que o seu próprio traço e a sua própria mancha te proporcionam. Mantenha esse caderninho ao lado do computador para brincar durante o dia, ou sei lá, na cabeceira da cama para explorar à noite antes de dormir. E o mais importante, divirta-se. E assim concluímos mais uma aula do curso Narrativas Gráficas Experimentais. Espero que você tenha visto aí algumas possibilidades de compilação. Não se preocupe com a questão da encadernação, a gente vai ver isso ainda com mais detalhes, outros modelos de encadernação. Como eu falei, a ideia nesse momento era desbloqueio criativo, era misturar coisas, reunir da forma como você achar melhor numa obra ali e
ver o que acontece, conhecer como que funciona esse tipo de material, um pouco para a gente já não ficar, a gente perder um pouco esse medo, desapegar um pouco desses papéis, e aí sim, nos próximos momentos, a gente planejar um pouco melhor as coisas que podem acontecer aí nesse caminho, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo se vocês ainda têm dúvida. Eu fico muito feliz com as respostas que a gente recebeu essa semana. A gente fez algumas lives, algumas interações aí por Instagram, por e-mail, pela sala de aula que a gente montou para esse curso. Foi muito interessante. Espero que a gente continue nesse caminho. Aqui eu já me despeço, agradeço muito a presença de vocês. Liga aí o sininho, inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e, claro, curte para ajudar a gente no algoritmo. Obrigado, gente. Até mais.